Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E o tema do vídeo de hoje é livros que eu quero ler até o ano acabar. Em 2025 eu não tive muitas leituras, né? Quantidade de leitura. Se eu não me engano foram somente 15 livros esse ano, em comparação do ano passado que foi 60 e poucos. Mas a gente não tá aqui pra falar sobre quantidade, sim qualidade. E eu também não acho que foram grandes leituras esse ano. Como a gente tá no finalzinho de novembro, indo pra dezembro, tem praticamente um mês, 30 dias, 30 e poucos dias pra eu finalizar. E eu não quero colocar metas que eu vá me frustrar. Então eu trouxe somente 4 livros e eu queria conversar um pouquinho deles com vocês. O primeiro livro que eu quero terminar ainda esse ano é Alchemized. Eu tô lendo esse livro aqui já faz um mês, mais ou menos, e eu acho que todo mundo conhece, né? É o livro que tava super hypado esse ano. Eu tô em 65% dele. Eu já caminhei bem, porque ele é um livro bem grande. E eu tô gostando da história. Ele é um livro bem denso, né? Pós-guerra. Bom, detalha toda a fase de guerra, então ele é um livro muito denso e eu tô demorando bastante pra ler ele. E isso não tá me incomodando, porque como ele é um livro bem denso, tem muita coisa pra processar, muitos gatilhos, muita coisa forte, eu diria pesada, eu estou lendo ele bem devagar, num ritmo bem constante, mas devagar. Bom, amigos, tivemos uma leve interrupção, mas já deu tudo certo. Eu tive que mudar o cenário, a gente ia ter que sair, então vou aproveitar e vou continuar meu vídeo. É que no carro foi a única hora que eu falei assim, vai dar certo gravar, vou ter silêncio, então tô aqui. Então vamos dizer assim, existe uma escola de alquimistas aqui e a gente acompanha, aconteceu uma guerra entre possivelmente o bem e o mal, entre os alquimistas e os chamados imortais. São pessoas que mexem com necromancia e esse lado mal venceu a guerra. Então, nesse livro a gente acompanha a Helena Marino, que era uma defensora da chama eterna, que era uma pessoa do lado do bem, digamos assim. E tudo que ela acreditava, todas as pessoas que ela gostava morreram na guerra. Então a gente é introduzido na história a partir daí, quando a guerra acabou e eles acharam a Helena Marino e vão torturar ela. Quando esses alquimistas eles têm uns poderes que se chama ressonância, o poder deles é chamado como ressonância. E aí quando foram entrar na mente dela, vamos dizer assim, viram que tinha muitas lacunas, então a memória dela não estava completa. E eles falaram assim, se ela está escondendo algo, deve ser algo importante, porque uma curandeira, eles dariam tanta importância para uma curandeira a ponto de apagar as memórias dela, para que quando fosse encontrada, a gente não encontrasse nada ali. Então eles entendem que ela é alguém importante e eles vão fazer de tudo para recuperar as memórias dela. E aí é onde a gente acompanha a trama, que ela é designada para o Alcard Moor. E aí que a gente acompanha o famoso romance dessa história, que pra mim não é dado como um romance. Eu tô em quase 70% do livro e agora eu tô começando a gostar do personagem. E como ele é um dark romance, a gente tem que entender que tem muitas coisas pesadas. Ele tem hot, mas não é o foco daqui do livro. Ele é um dark porque ele mexe com coisas muito pesadas. Então, tipo assim, qualquer tipo de abuso que você pensar tem nesse livro. E, graças a Deus, de um jeito não detalhado, não tão gráfico, mas ainda assim é um livro muito pesado. O livro é apresentado em 3 partes. A primeira parte é pós-guerra. A segunda parte é tudo que aconteceu antes, esses flashbacks, diria assim, flashback de antes da guerra. E a terceira parte é quando, vamos dizer assim, quando ela se lembrar e a conclusão de tudo. Eu ainda não cheguei na terceira parte, então difícil falar um pouco, mas é isso que eu consigo. O segundo livro da lista que eu quero terminar, eu não sei dizer se será possível. Eu tô colocando esse livro aqui sendo muito otimista, porque ele é gigantesco e eu li, tipo assim, bem pouquinho dele. É o segundo livro das Crônicas de Gelo e Fogo, do George Martin,
que é A Fúria dos Reis. É a continuação da Guerra dos Tronos e assim, eu li esse ano a Guerra dos Tronos e foi uma grande surpresa, porque foi muito bom. Eu não sei porque eu esperei tanto tempo, mas como ele é um livro bem grande, bem denso, com muitos personagens, um enredo que você precisa lembrar para acompanhar, eu queria muito, se não terminar, pelo menos engrenar nessa leitura de novo. Porque eu só parei de ler esse livro porque eu comecei a ler Alchemized. Porque tava tão hypado, eu ouvia tanta coisa que eu caí no golpe e fui ler. Pra quem já assistiu a série Game of Thrones, aqui a gente vai acompanhar basicamente a segunda temporada da série. Tudo o que aconteceu na primeira temporada é o livro 1 e esse aqui é o livro 2, então esse aqui eu acho que eu não vou dizer a sinopse, porque senão eu vou dar spoiler do livro 1, então é um pouco complicado eu falar sobre esse livro aqui. Mas basicamente, gente, é o livro 2 da saga de As Crônicas de Gelo e Fogo. E, tipo assim, o 1 terminou de um jeito muito bom, então eu preciso continuar isso aqui. É isso, desculpa, acho que foi meio medíocre essa resenha aqui, mas eu não sei como falar sem ser muito chata e estragar o primeiro livro. Eu tenho uma base da série primeiro, né? Eu assisti tudo e só agora eu tô lendo esses livros e, assim, posso dizer que o primeiro livro foi bem fiel, digamos assim. Agora me dizem, eu já ouvi falar que o segundo já dá uma boa diferença, então eu estou muito ansiosa. E ainda se eu não terminar, eu espero pelo menos engrenar nessa leitura de novo, porque é bem densa. O terceiro livro que eu quero terminar esse ano é Como Ter o Coração de Maria no Mundo de Marta. Esse livro aqui eu tô em 80% já, então ele é certeza que eu vou terminar. E basicamente ele é o livro inteiro falando sobre e Maria. Naquela passagem onde Jesus vai até a casa de Lázaro, né, de Marta e Maria, e aí a Maria tá, tipo assim, muito atarefada com muitas coisas e ela não consegue dar a devida atenção pra Jesus, mas Maria dá. E, gente, esse livro aqui, eu gosto sempre de intercalar o livro. Um ficção, um não ficção, mas, tipo assim, um que vai me agregar em algo e eu aprenda, sabe? Algo assim, tipo, do que eu acredito, da minha religião. E esse daqui é um livro que eu tô lendo faz um tempo já e eu consigo terminar ele esse ano, então é a minha meta. Amigo, já tô em casa. Eu acho que esse foi o vídeo mais complicado de logística pra eu poder gravar. Eu tive que voltar pra casa e quando eu fui editar, já tive 2 cortes, né, de tempo. E quando eu fui editar, eu perdi a última parte do vídeo, que era onde eu ia indicar o 5º e último livro dessa lista. E como eu perdi, eu não quero deixar desperdiçar esse vídeo de certa forma. Então eu vim gravar pra vocês de novo o 4º e último livro que eu quero tentar ler antes que o ano acabe. Se chama Os Abismos, da Pilar Quintana. Esse livro, primeiro, eu devo confessar que eu comprei esse livro faz uma semana, porque eu vi muita não, ele até que não é tão conhecido, mas eu vi bastante indicação, dizendo que ele é um drama, ele é um livro, eu diria que ele é um livro com um teorzinho meio pesado, mas eu me apaixonei primeiro pela capa. Gente, olha essa capa. Eu acho essa capa incrível. Eu acho ela linda. E tipo assim, as folhas. Gente, isso aqui é uma obra de arte. A Intrínseca fez um belo trabalho. Olha isso. Temos aqui Pilar Quintana, se você quer saber. E a segunda, obviamente, a segunda coisa que me chamou a atenção muito nesse livro aqui foi a história. Esse aqui é um romance, eu não conhecia a autora, pelo que eu vi nos vídeos, ela já é uma autora conhecida por um livro que ela escreveu chamado A Cachorra. Se não me engano, o livro A Cachorra, que eu vou deixar aqui pra vocês, foi um dos primeiros livros, ou o primeiro livro que chegou dela aqui pra gente, e esse daqui, ela chegou com esse novo lançamento. O que fala nesse livro aqui é sobre a relação de uma mãe com problemas, a mãe tem depressão, e a relação dela com a filha, Cláudia, de 8 anos. O que eu entendi é os traumas, tipo, de uma criança
vivendo com uma pessoa não tão bem resolvida, tipo assim, a gente sabe que isso é uma coisa bem normal, do dia a dia de muitas pessoas, infelizmente. E aqui a mãe dela, que também se chama Cláudia, passa por, óbvio, primeiro uma doença, né, tá acometida dessa doença. E, segundamente, a Cláudia, que tem 8 anos, a filha, onde é a pessoa que narra, eu ainda não sei se é a primeira ou terceira pessoa. Mas a Cláudia, ela acompanha a vida da mãe porque aparentemente o pai não liga. A mãe dela casou com uma pessoa muito mais velha e o que dá a entender é que a vida não é feliz. E é toda essa perspectiva de, poxa, uma vida difícil, uma mãe com um problema e puxando a filha para aquilo e o olhar de uma criança bem dizer, uma criança de 8 anos, né, vendo tudo isso. E pelo que eu vi também, brinca com os abismos porque a personagem principal tem esse fascínio por abismos, né? Tanto que aqui eu acho que eles são de classe média ou classe média alta, que eles têm uma boa renda e o apartamento deles é tipo um duplex. E aí ela brinca que existe uma floresta, né? Eu acho que é uma selva que ela fala. Haviam tantas plantas no apartamento que nós a chamávamos de a selva. Então aqui ela brinca porque a mãe dela gostava muito de planta e tem muitas espalhadas pelo apartamento. E ela se vê fascinada por aquilo e fica olhando a escada abaixo, tipo, uau, sabe? E eu me interessei muito por essa história porque, ao mesmo tempo que é narrado pela Cláudia, a gente vê todos os desafios, aqui também narra muito a história de uma mãe que, tipo assim, é infeliz com a vida, mas é a primeira vez que ela tá vivendo, é a primeira vez que ela está sendo mãe. Então, eu queria muito ler um livro, tipo assim, com essa pegada que eles chamam de uches, não sei. Tipo assim, mães reais, sabe? E essa aqui foi uma indicação. Eu vou deixar o YouTube da menina que eu vi a indicação desse livro, vou deixar aqui pra vocês. E eu fiquei tão encantada por essa história que eu falei assim, meu, eu preciso comprar. Não sei se eu consegui passar bem pra vocês, mas dá uma pesquisada e eu comprei esse livro aqui por R$30. E eu achei muito barato, ele é um livro, não é grande, também não é pequeno. 270 páginas e é um belo livro. E, gente, deixa só um fato aleatório, que a gente adotou um gatinho. Essa aqui é a Margot. Ela não é muito amigável ainda. A gente ainda tá se acostumando. Mas olha a Margotzinha aqui. Cabe na palma da mão. Bom, pessoal, esse foi o vídeo. Eu preciso encerrar esse vídeo antes que dê algum problema de novo e eu não consiga terminar. Bom, esse foi o vídeo. As 4 leituras que eu quero. Bom, eu pretendo terminar ainda esse ano, só igual eu falei pra vocês, né? Eu acho que a única que eu não vou botar muita fé que eu termine é A Fúria dos Reis, porque ele realmente é um calhamaço. Mas botei na lista porque eu quero pelo menos voltar essa leitura para eu continuar a minha trajetória por Westeros, que é onde se passa, né, essa história de fantasia. É uma fantasia ou uma ficção? Fica aí a dúvida. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Em breve eu volto para trazer novidade para vocês. E é isso. Se você gostou, deixe seu like. Se você quiser compartilhar esse vídeo, me ajuda. Se você gostou, se inscreve no canal. E quem sabe a gente bate alguns outros papos por aí. Então, até o próximo vídeo.